A abertura de uma CPI no Congresso Nacional para apurar as denúncias de Pedro Collor contra o empresário alagoano PC Farias e o próprio irmão, o presidente Collor, ainda não foi decidida. Mas em São Paulo, políticos, empresários e sindicalistas são unânimes, querem a investigação. As acusações são contra o presidente. É preciso, eu soube hoje que o presidente já determinou ao Ministério da Justiça que processasse o irmão, né? De qualquer forma, eu acho que é preciso esclarecer. O Congresso volta atrás e estuda a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar as denúncias de Pedro Collor, que a reboque atingem em cheio o presidente Fernando Collor. Os termos para a criação da CPI serão discutidos hoje numa reunião entre PSDB, PT, PPS e PCdoB. O presidente nacional do PMDB, Orestes Quercia, cauteloso em relação à CPI, acha agora que o partido pode mudar de opinião. Veja o que pensam políticos e empresários sobre as acusações de Pedro Collor. O Brasil hoje tem maturidade para sustentar a abertura democrática. O Brasil tem maturidade para sustentar um regime de liberdade. E num regime de liberdade tem que se esclarecer quaisquer questões, mesmo com relação ao presidente da República. Amanhã, líderes da Câmara e do Senado se reúnem para discutir a instauração de uma CPI para apurar as denúncias feitas pelo irmão do presidente, Pedro Collor. Hoje, o PMDB resolveu apoiar a ideia da instauração da CPI. Na semana passada, o senador Suplicy e o deputado José Dirceu, do PT, pediram a instauração de uma CPI mista do Congresso Nacional. A CPI quer investigar as denúncias de crime de enriquecimento ilícito, operações financeiras irregulares, corrupção e crime eleitoral praticados pelo empresário Paulo César Farias. Para a instauração de uma CPI mista do Congresso Nacional é preciso a assinatura de 1/3 dos parlamentares do Senado e da Câmara. Até sexta-feira passada, apenas 64 deputados e 2 senadores tinham assinado o requerimento que pede a abertura da CPI. Com a divulgação de novas denúncias neste final de semana, o PMDB decidiu apoiar a ideia da CPI. Amanhã, a direção do partido se reúne para oficializar o apoio. Neste caso, a comissão parlamentar de inquérito fica praticamente garantida. Só aqui no Senado, o PMDB tem 27 senadores, exatamente 1/3 do total. Agora, as denúncias do senhor Pedro Collor de Mello foram direcionadas para graves fatos referentes a tráfico de influência do senhor PC Farias no governo Collor de Mello. Os líderes dos partidos deverão aprovar a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar as denúncias de Pedro Collor. Carlos Chagas. Parece certo que o Congresso vai constituir uma comissão parlamentar de inquérito para apurar as denúncias de Pedro Collor. Haverá necessariamente uma crise institucional por causa disso? Não. As CPIs são instrumentos fixados pela Constituição para resolver e não para agravar as crises. Os presidentes da Câmara e do Senado deverão estar em Brasília ainda hoje e amanhã reúnem os líderes de todos os partidos. Não há nada ou não deve haver nada para esconder. E o primeiro a demonstrar isso foi o presidente Fernando Collor, que já pediu à Polícia Federal a abertura de inquéritos para apurar as denúncias do irmão. O melhor que fazem os partidos que apoiam o governo é não obstruir essa CPI. Pelo contrário, é facilitar a sua formação. Nesse caso, a democracia estará funcionando normalmente. Caso contrário, é bom comprarmos capas, galochas e guarda-chuvas, porque então vai chover. O líder do governo na Câmara, deputado Humberto Souto, e o líder do bloco governista, Luiz Eduardo Magalhães, se reuniram agora há pouco com o ministro Jorge Bornhausen. Eles traçam uma estratégia para evitar a instalação de uma CPI no Congresso sobre as denúncias de Pedro Collor. Amanhã à tarde, presidentes de partidos de oposição
Entre eles, Lula, do PT, e Orestes Quercia, do PMDB, se reúnem em Brasília para exigir a CPI. A oposição precisa de 197 assinaturas de deputados e senadores para instalar a CPI. O ex-prefeito Sérgio Ferrara é o candidato do PMDB à Prefeitura de Belo Horizonte. Ele venceu a convenção com apenas um voto a mais que o deputado federal Aloísio Vasconcelos. Surpresa nas últimas pesquisas sobre a eleição para a Prefeitura de São Paulo. Embora os números do Gallup e Datafolha sejam diferentes, eles apontam para a arrancada de um candidato. Quem explica é Ana Maria Tarran. Silvio Santos ainda nem é candidato à Prefeitura da capital. Aliás, divide com Paulo Maluf, outro que também não é candidato, a preferência do eleitorado paulistano. No Datafolha, Maluf aparece com 34% das intenções de voto, seguido por Eduardo Suplicy, do PT, com 21%, e Silvio Santos, com 19%. Em relação ao levantamento anterior, Maluf cresceu 3 pontos, Suplicy baixou 2 pontos e Silvio Santos cresceu 2 pontos. No Gallup, Maluf também está na frente, com 29,8%, seguido bem de perto por Silvio Santos, com 26,1%, Mário Covas, com 12,1% e Eduardo Suplicy, com 11,4%. Em relação ao levantamento anterior, Maluf baixou 3 pontos, Silvio Santos cresceu 7, Covas perdeu 8 e Suplicy perdeu 0,4 pontos. Os números são diferentes, explica-se, porque os dois institutos usam métodos diferentes de pesquisa. Mas, de qualquer forma, os resultados numéricos de domingo vão repercutir amanhã na reunião do PFL Nacional em Brasília, que vai decidir sobre o pedido de intervenção ou de dissolução do Diretório Paulistano. De qualquer forma, esse futuro está ligado hoje, seguramente, à candidatura do empresário animador Silvio Santos. Jornal da Manchete. As denúncias de Pedro Collor de Mello tiveram uma forte repercussão no Congresso Nacional. A maioria dos partidos quer uma CPI para investigar as acusações ao presidente Collor. O plenário da Câmara, quase vazio, não esfriou o debate sobre as denúncias de Pedro Collor. A posição da maioria do Congresso mudou após as matérias publicadas no final da semana. Grandes partidos da oposição, como o PMDB e o PSDB, que queriam esperar pelas apurações da Polícia Federal e da Receita, apoiam agora a criação imediata de uma CPI para investigar esse caso. O PT, que já era favorável, está colhendo as assinaturas necessárias de 1/3 dos deputados e senadores. As instituições estão diante de um teste. Ou elas dizem a verdade, doem quem doer, e ela tem mecanismos de apurar. E se for necessário, a Constituição prevê o crime de responsabilidade. O país não pode ficar diante desse suspense. O líder do governo conversa muito com jornalistas e deputados. Há até conversas bem reservadas. Ele procura minimizar a situação, mas no fundo é contra a CPI. Eu acredito perfeitamente nessa apuração que o presidente irá fazer, que os órgãos, que o Ministério da Justiça, o Ministério Borja vai providenciar. E não sei se a melhor forma da participação do Congresso é através de uma CPI, porque as CPIs até hoje têm demonstrado, às vezes, para promover posições pessoais, demagógicas, com proselitismos, e outras vezes não chegam a conclusão nenhuma. Se na Câmara dos Deputados ainda há alguma dúvida, aqui no Senado Federal a CPI é dada como certa. Os líderes do PMDB, PSDB, PT e PDT já decidiram apoiar a criação da CPI. Só o PMDB, com 27 senadores, 1/3 do Senado, poderia sozinho pedir a criação da comissão de inquérito. O líder Humberto Lucena justificou que há denúncias envolvendo o presidente da República que só podem ser investigadas pelo Congresso. Se nós, por acaso, não requerêssemos essa CPI, não viéssemos a instalá-la, e ela não viesse a funcionar, nós ficaríamos como omissos perante a opinião pública. Os presidentes da Câmara e do Senado se reúnem amanhã com os líderes dos partidos. Eles vão definir se o Congresso Nacional instala a CPI para investigar as acusações de Pedro Collor de Mello contra o presidente da República. O Planalto e o Congresso acompanham cada passo de uma das mais sérias crises políticas do governo Collor. Mas a tempestade tem tudo para passar e fazer menos estragos do que prometia. Vilas Boas Corrêa. A primeira consequência política deste novo jorro de denúncias do caçula Pedro Collor
contra o empresário PC Farias e também contra o irmão presidente Collor de Mello, é a provável constituição de uma comissão parlamentar de inquérito a ser decidida amanhã, na reunião dos líderes parlamentares. A CPI se compõe facilmente, com apoio de apenas de 1/3 do plenário da Câmara ou do Senado. Mas o desdobramento deste processo, através de um pedido de impeachment contra o presidente, é muito mais complicado, porque aí precisa passar pela Câmara com apoio de 2/3 do plenário. Ora, o governo hoje tem maioria. De modo que toda esta bulha provocada pelas intempestivas declarações de Pedro Collor prometem ter muito mais ruído do que realmente consequências políticas, a não ser que a pressão da opinião pública mude o rumo das coisas. Mas, por enquanto, é mais barulho do que fumaça. Os partidos de oposição vão tentar formalizar nesta terça-feira uma comissão parlamentar de inquérito para apurar as denúncias de Pedro Collor de Mello contra o empresário Paulo César Farias e contra o próprio presidente da República. As denúncias publicadas pela revista Veja foram o assunto do dia no Congresso, como mostra o repórter Maurício Miller. Os poucos deputados que apareceram no plenário da Câmara hoje não deixaram de discutir o principal assunto do dia: as denúncias de Pedro Collor de Mello. Se na semana passada o Congresso se dividia entre os que defendiam a instalação de uma CPI para apurar de perto as acusações e os que queriam apenas acompanhar as investigações da polícia e da Receita Federal, hoje praticamente não há mais dúvidas. As denúncias atingem de cheio o presidente da República. Por isso, quase todos os partidos da oposição já se definiram. Vão mesmo pedir a abertura da CPI. Eu acho que a CPI tem que apurar toda a verdade. Inclusive, eu acho que ela deve se funcionar rapidamente, inclusive fim de semana, em tempo recorde, fazer um trabalho sério. E, dependendo dos documentos, das provas, das testemunhas, ela pode concluir por responsabilizar o presidente da República. E aí a coisa sai do âmbito da CPI e nós devemos tratar no âmbito do Congresso. O que nos preocupa é dizer para o país: as instituições democráticas podem resolver a bandalheira. Não podemos conviver com a bandalheira. Se o risco das instituições estiverem a acobertar a bandalheira, elas vão se suicidar. Seria uma leviandade, uma irresponsabilidade, só a partir de denúncia você dizer que cabe impeachment. A função da CPI é exatamente essa, junto com todos os processos de apuração que aí existem, saber se cabe crime de responsabilidade e, portanto, impeachment. Qualquer antecipação disso seria uma leviandade e seria aqueles que talvez busquem, através da demagogia, afirmar algo que nós não devemos afirmar. A democracia exige responsabilidade e a responsabilidade agora é abrir a CPI, mas não antecipar nenhum resultado. Agora à noite, o ministro Jorge Bornhausen se reuniu com os líderes de partidos que apoiam o governo para traçar uma estratégia e tentar impedir que o Congresso entre no assunto, o que vai ser difícil, pelo menos no Senado. O PMDB já se comprometeu a lutar pela abertura da comissão. O partido, que é o maior do Senado, com 27 senadores, tem número mais do que suficiente para pedir a instalação da CPI. A posição final do Congresso deve sair amanhã mesmo, em 2 reuniões convocadas pelos presidentes da Câmara e do Senado, com todos os líderes de partidos. Não sei se a melhor forma da participação do Congresso é através de uma CPI, porque as CPIs até hoje têm demonstrado, às vezes, para promover posições pessoais, demagógicas, com proselitismos, e outras vezes não chegam a conclusão nenhuma. Se nós desejamos efetivamente apurar, eu acho que nós temos que escolher, discutir isso com os líderes novamente, qual é a melhor forma de uma participação do Congresso e assim por diante. A crise é séria e preocupa os mais diversos setores da sociedade brasileira. Mas é preciso preservar as instituições contra a ação de aventureiros e de golpistas. E essa é a opinião do comentarista político Carlos Chagas, que lembra os tempos difíceis do regime militar, onde uma carta à nação, ao contrário da divulgada hoje pelo presidente Collor, vinha sempre acompanhada de sérias ameaças à democracia. Anos atrás, quando a gente lia no jornal ou ouvia pelo rádio um presidente anunciar alguma coisa que começasse com "a nação", o melhor era entrar na primeira farmácia, comprar pasta e escova de dentes, botar no bolso, porque vinha a trolha.
Vinha ato institucional, golpe, fechamento do Congresso e, em consequência, a prisão de muita gente. Hoje, por felicidade, é bem diferente. A carta que o presidente Fernando Collor endereçou à nação é um documento singelo, mas ao mesmo tempo profundo e também amargo. Fala na defesa das instituições, da democracia e fala também como é difícil um presidente cumprir o seu mandato e ficar sem amigos, sem parentes, muitas vezes sem apoio. De qualquer maneira, a carta do presidente tem como ponto principal o fato de que ele resolveu aprofundar as investigações, mandar a polícia repassar tudo aquilo que o irmão falou e ver onde está a verdade. No Congresso, o clima é mais ou menos o mesmo, fora alguns incendiários. A média dos líderes dos partidos quer a formação de uma CPI para apurar as denúncias, mas entendendo que uma CPI é um instrumento de aprimoramento do regime, não um instrumento de crises. Poucos querem tocar fogo no circo. Entre eles estão alguns líderes do PT. Um deles, meio translocado até, já falava hoje que o importante é garantir a posse do vice-presidente. Ora bolas, não é nada disso. O que se tenta é aprimorar as instituições com as investigações. Golpe de jeito nenhum. Existem indícios de sonegação de imposto de renda no empresário Paulo César Farias, o PC, pivô e alvo principal das denúncias de Pedro Collor. Um grupo de 12 auditores da Receita analisou uma cópia da declaração de Paulo César, ano base 90, cedida pelo deputado José Dirceu, do PT paulista, e concluiu que há irregularidades, embora sem entrar em detalhes. Enquanto isso, desaparece da Agência Central de Brasília o dossiê que o extinto Serviço Nacional de Informações produziu sobre as atividades de Paulo César Farias entre 88 e 89. A listagem de consulta em computadores registra a existência do dossiê, mas o material não está no centro de documentação. Vários segmentos da sociedade brasileira querem a apuração das denúncias de Pedro Collor. Hoje, a OAB se posicionou sobre o assunto, dizendo que a Constituição tem canais hábeis que podem e devem ser utilizados para as investigações. A Procuradoria-Geral da República também quer urgência nas apurações. Já o Congresso Nacional decide nesta terça-feira se cria ou não uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as denúncias. Depois de ler a revista Veja com as denúncias de Pedro Collor, ficou difícil para o Congresso dizer que ainda não é o momento de se meter. Seria uma omissão que o Congresso Nacional ficasse assistindo apenas o próprio Poder Executivo e só posteriormente o Poder Judiciário adotando posturas em relação a denúncias de ilícitos ou de crimes. O PMDB, que já tinha dado um prazo de 30 dias para que o governo investigasse e só depois decidiria se ia concordar com uma comissão de inquérito, já mudou de ideia. Para que a CPI seja criada, são necessárias 27 assinaturas de senadores. O PMDB sozinho tem as 27 no Senado. Estou manifestando, na minha opinião pessoal, como líder do PMDB no Senado, a favor da Comissão Parlamentar de Inquérito, e até agora tenho contado com o apoio de todos os companheiros de bancada. Agora que as denúncias de Pedro Collor deixam de tratar somente de sonegação de impostos e de enriquecimento suspeito de Paulo César Farias e passam a tratar também de tráfico de influência dentro do governo, os partidos de oposição acham que chegou a hora do Congresso também investigar. Se forem comprovadas essas denúncias, o presidente Collor teria cometido crime de responsabilidade. E isso é com o Congresso.